temática do direito tributário, ambiental, sustentabilidade e justiça ambiental, convidamos para assumir a moderação deste eixo o professor Cláudio Carvalho, que representará e apresentará todos os demais a palestrante, a professora Giovânia Silva de Souza. Também a palestrante, a professora Dívia Cardoso Ferreira Júnior. Gustavo Aurélio Seara Viela. Professor Pará, o registro e essa e o professor Harrison Leite, representante do Instituto Nacional. Terá o segundo eixo temático, com os palestrantes também, o professor Renato Fonseca, puxou para o primeiro bloco agora, e aí a segunda será o outro bloco, presidido já por outra mesa também. Com a palavra o presidente da mesa. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer ao professor Clodoaldo inicialmente pelo convite, ao honroso convite de estar aqui mediante essa mesa tão qualificada, a toda a comissão organizadora que luta diuturnamente para que eventos como esse, a gente costuma falar de pensar o direito, eu uso falar de dispensar o direito. Há toda uma perspectiva na dogmática, a partir de todo um processo de conformação, a partir de uma ortodoxia. E esses eventos servem justamente para a gente oxigenar, dispensar o direito, ele é fundamental. Hoje vamos dar início ao eixo temático número 1, dedicado às discussões sobre direito tributário, direito ambiental, sustentabilidade e justiça socioambiental. Este painel propõe reflexões sobre o papel da tributação, das políticas públicas e da governança ambiental na promoção do desenvolvimento sustentável e da justiça social. Em tempos de emergência climática e profundas desigualdades sociais, torna-se indispensável pensar mecanismos jurídicos e econômicos capazes de conciliar eficiência econômica, proteção ambiental e dignidade humana. Pois bem, a nossa Constituição, só para fazer uma breve apresentação a partir do grande referencial que a nossa Constituição de 88, ela diz que, lá no artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de proteger e preservar para as presentes e futuras gerações. Não obstante, dando prosseguimento a essa preocupação de justiça ambiental constitucional, o artigo 170, que é o artigo justamente da ordem econômica, vai também, no seu inciso terceiro, colocar a preocupação do meio ambiente. No mesmo sentido, o artigo 186 da Constituição, quando fala da função socioambiental da propriedade, no caso aqui da propriedade rural, vai falar, no seu inciso segundo, também da preocupação do meio ambiente. A mesma coisa acontece com a legislação infraconstitucional. O artigo 1228 do Código Civil, que versa justamente no início do debate sobre propriedade, lá no seu parágrafo 1º, também vai trazer a preocupação da proteção da flora, da fauna. Nesse mesmo sentido, a Lei 9985 de 2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, também vai trazer essa preocupação quando possibilita
que determinadas unidades de conservação, no caso de uso sustentável, como a área de proteção ambiental, lá no artigo 15, possa dar alguma contrapartida tributária, financeira, para que a pessoa proteja a área ambiental. A Lei 8.629 de 1993, que é a Lei de Reforma Agrária, também nessa esteira da legislação infraconstitucional, também traz essa preocupação, assim como o Código Tributário Nacional, ali nos artigos 29 a 32, quando vai falar sobre o ITR e o IPTU. Portanto, essa mesa ela é uma mesa muito potente e atual, porque ela vai trazer uma série de discussões hoje que possibilita um redesenho na questão da política urbana ambiental no nosso país. Eu costumo falar, amigos e amigas, e ouso falar que uma cidade justa, democrática, sustentável e resiliente, ela não é hoje no Brasil por falta de leis. No entanto, há um descompasso entre o que a nossa legislação efetivamente trabalha e o que o poder público, sobretudo o poder público municipal, mas também o poder público estadual, no caso do ICMS ecológico, vai efetivamente colocar em prática. Alguns cientistas já vêm alertando para a gente que o próximo verão, final de 2026, início de 2027, o El Niño virá com uma força muito maior. E eu acho que está muito recente na nossa memória as catástrofes, os eventos climáticos extremos que nós tivemos no Rio Grande do Sul, aqui na Bahia, em vários estados brasileiros, que tem uma relação direta com o debate dessa mesa. Como conciliar a questão da proteção ambiental, essa palavra mágica que nós gostamos tanto de usar, que é desenvolvimento sustentável, parece um fetiche da condição estrutural da sociedade capitalista. É possível um desenvolvimento ser sustentável a partir da condição estrutural dessa sociedade capitalista? E cada vez mais os sinais das mudanças climáticas e dos eventos extremos nos coloca no horizonte histórico. É preciso fazer mais. É preciso fazer mais. E essa mesa tem o condão de fazer essa discussão do que nós devemos, ou do que nós poderíamos fazer a mais. Nesse sentido, sem maiores delongas, eu gostaria de passar a palavra para a professora Giovanni, pós-doutora em Economia Regional e Políticas Públicas, diretora administrativa do ICES, que abordará o tema a aplicação da análise econômica do direito na tributação ecológica, eficiência econômica e justiça social na formulação de políticas públicas ambientais no Brasil. Bom dia a todos e a todas. Quero dizer aqui que é uma honra estar fazendo parte desse painel, juntamente com o professor Nelson Leite, que é uma sumidade do direito tributário financeiro, como o professor Adílio, que foi meu orientador de TCC no curso de Direito, e do colega Gustavo Lema. Hoje, o nosso bate-papo, antes disso, gostaria de agradecer ao professor Rodoaldo pela oportunidade de fazer parte da construção desse projeto e do projeto maior que é o ICES. Hoje, o nosso bate-papo será sobre a tributação ecológica, eficiência econômica e justiça social. Vamos ver se funciona, Porque eu inicio a minha fala trazendo aqui o pensamento de Hans Jonas, que advertia que a civilização tecnológica produziu um novo imperativo
equitativo, ético, que é agir de modo que os nossos efeitos, os efeitos das ações, sejam compatíveis com a permanência da vida humana na Terra. E a tributação ecológica vai representar exatamente isso. Vai representar essa tentativa de transformar a responsabilidade ambiental em racionalidade jurídica e econômica. Durante muito tempo, durante muitos anos, nós juristas pensamos o direito exatamente em três grandes funções, que é arrecadar, fiscalizar e distribuir competência tributária. Mas a crise climática do século XXI nos obriga a fazer uma pergunta diferente. O sistema tributário ele pode salvar ou acelerar o colapso ambiental? Porque, no fundo, toda a tributação ela vai comunicar uma escolha. Se eu tributo menos determinadas atividades, eu vou estar estimulando essas atividades. Se eu tributo mais essas atividades, eu estarei desestimulando essas atividades. E aqui nasce exatamente a tributação ecológica. Porque a tributação ecológica ela vai surgir quando o Estado deixa de enxergar o tributo apenas como instrumento arrecadatório e passa a utilizá-lo como mecanismo de indução de comportamentos econômicos ambientalmente responsáveis. E isso vai mudar completamente a lógica jurídica tradicional. Porque hoje não basta se perguntar quanto arrecada. Nós precisamos perguntar qual modelo de desenvolvimento essa tributação ela vai incentivar. E a Constituição brasileira ela já nos deu esse caminho há muito tempo, como trouxe aqui o professor Cláudio. No artigo 225 da Constituição Federal de 88, vai afirmar que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas esse dispositivo nunca foi apenas uma norma ambiental, ele é, na verdade, uma cláusula civilizatória. E talvez o maior desafio contemporâneo seja exatamente transformar esse comando constitucional em incentivos econômicos concretos. Porque o mercado sozinho, meus caros, ele não protege o meio ambiente. O mercado ele vai responder a custos. Se poluir for barato, continuar-se-á poluindo. Se degradar for lucrativo, teremos inúmeras atividades que continuarão degradando o meio ambiente. E aqui entra a chamada análise econômica do direito. Porque a análise econômica do direito vai partir de uma premissa simples, que é os agentes econômicos respondem a incentivos. E isso é extremamente relevante para o direito ambiental. Arthur Pigou defendia que as atividades que produzem externalidades negativas, como a poluição, o desmatamento ou a emissão de carbono, precisam internalizar custos sociais. Em outras palavras, quem polui precisa pagar pelo verdadeiro custo da sua atividade, que é o que chamamos de imposto pigouviano. Na Suécia, por exemplo, já existe a tributação sobre carbono desde os anos 1990. E o resultado foi uma redução significativa das emissões sem a paralisação do crescimento econômico. Na União Europeia, nós temos mecanismos de precificação de carbono que vêm sendo utilizados para induzir a transição energética. E no Brasil, o que nós temos no Brasil? No Brasil, nós vamos ter algumas experiências importantes, embora experiências fragmentadas. Um exemplo disso e extremamente interessante, é o chamado ICMS ecológico. Alguns estados brasileiros já redistribuem parte da arrecadação do ICMS para municípios que preservam áreas ambientais. E observem bem a lógica disso, a lógica jurídica disso. O município que protege o meio ambiente recebe maior participação tributária. Ou seja, o sistema tributário ele deixa de premiar apenas a atividade econômica predatória e passa a premiar a preservação ambiental. E aqui aparece um princípio fundamental, que é o princípio do protetor-recebedor.
Porque durante muito tempo nós falamos apenas do princípio do poluidor-pagador. Mas a transição ecológica exige também incentivos positivos. Não basta punir quem degrada, é necessário recompensar quem preserva. E nós já vimos isso, né, nos incentivos fiscais para a energia solar. Nós vimos isso na redução do IPVA para carros elétricos. Nós vimos isso também nos créditos de carbono. E aqui também surge algo preocupante, né? Um problema delicado, que é que a tributação ecológica ela pode também aprofundar desigualdades sociais. Como isso iria acontecer? Né? Um exemplo é tributar combustíveis fósseis pode impactar desproporcionalmente os mais pobres. Por quê? Thomas Stern demonstra exatamente isso. Famílias de baixa renda comprometem parcela maior da renda com energia e transporte. É um fenômeno que chamamos de pobreza energética e injustiça na mobilidade urbana. Então surge aqui uma pergunta que é essencial. É possível fazer justiça ambiental sem injustiça social? E aqui entra mais uma vez a contribuição sofisticada da análise econômica do direito contemporâneo. Autores como Guido Calabrese, Kepler e Scherer, eles defendem que a eficiência econômica e a justiça distributiva não precisam ser incompatíveis. A arrecadação ambiental ela pode financiar mecanismos compensatórios, como incentivos ao transporte público, a tarifa social de energia, né, incentivo para as comunidades vulneráveis de mudança de uso de energia e o saneamento ambiental. E a tributação ecológica ela pode simultaneamente desestimular a poluição, gerar arrecadação e corrigir falhas de mercado, bem como financiar a justiça social. E isso é o que nós chamamos de duplo dividendo da tributação ambiental. A tributação ecológica ela não vai ser apenas uma técnica tributária. Ela é uma política pública, ela é governança ambiental e ela é uma escolha ética. Leonardo Boff já faz uma observação extremamente importante. A crise ambiental não é apenas crise econômica, é uma crise de valores. E talvez o grande papel do direito seja exatamente reconstruir incentivos civilizatórios. Porque todo o sistema tributário vai revelar o que a sociedade deseja estimular. E hoje, muitas vezes, nós tributamos muito mais o trabalho do que a poluição, tributamos muito mais o consumo do que a degradação ambiental, tributamos menos atividades altamente destrutivas. E isso vai produzir distorções econômicas e éticas profundas. E há outro ponto aqui que merece muita atenção, que é a segurança jurídica na transição ecológica. Não existe desenvolvimento sustentável sem estabilidade regulatória. As empresas precisam saber quais comportamentos serão incentivados, quais serão desestimulados e quais parâmetros ambientais serão exigidos. Sem previsibilidade normativa, a tributação ambiental ela perde a capacidade indutora. Por isso, a construção da tributação ecológica ela vai exigir o diálogo entre as diversas áreas do direito, como o direito econômico, o direito ambiental, o direito tributário, bem como a economia, políticas públicas e regulação. E exige também uma maturidade institucional. Por quê? No fundo, nós estamos discutindo qual será o papel do Estado diante da emergência climática. Um Estado meramente arrecadador ou um Estado indutor de sustentabilidade? E a resposta pode estar justamente na Constituição de 88. Desenvolvimento econômico e proteção ambiental não são categorias opostas, são comandos constitucionais complementares. E durante muito tempo nós acreditamos que o crescimento econômico justificava qualquer custo ambiental. E hoje nós sabemos que a conta chegou. A crise climática deixou de ser previsão acadêmica e ela já impacta. A segurança alimentar já impacta a economia, já impacta a desigualdade social e já impacta a segurança pública.
E diante disso, o direito tributário deixa de ser apenas um ramo arrecadatório e ele passa a ocupar a posição estratégica na própria preservação das condições futuras de vida. E aqui, caminhando para o final, a pergunta que fica, que talvez seja a mais importante, é quanto custa proteger o meio ambiente? Mas sim, quanto custará continuar tratando a degradação ambiental como economicamente vantajosa? E diante disso, o direito tributário deixa de ser apenas um ramo arrecadatório e passa a ocupar a posição estratégica na própria preservação das condições futuras de vida. No fundo, a tributação ecológica ela nos obriga a responder uma pergunta filosófica antes mesmo de responder uma pergunta jurídica. Qual responsabilidade temos perante as futuras gerações? Como advertia Han Jonas, o poder humano sobre a natureza tornou-se tão grande que a ética do presente já não basta. Muito obrigada. Muito obrigado, Giovânia, pela belíssima apresentação. Eu vou propor a mesa que a gente faça apresentações e, ao final, a gente faça um bloco de perguntas, porque são questões